noite, pastor Basílio. Boa noite, Boa noite. Giza. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Que joia! Muito obrigado por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. É sempre uma honra receber nossos missionários aqui para conversar. Legal. Nós que agradecemos. Que bom. Eu já estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal, falando um pouco da trajetória de vocês. Esses 17 anos em solo africano, o trabalho de vocês 10 anos em Guiné-Bissau e agora os últimos 7 no Senegal. Mas eu vou deixar para vocês mesmos se apresentarem vocês, apresentarem a família, para quem está nos ouvindo conhecer melhor vocês. Tudo bem. Meu nome é Gislaine Basílio. Nós temos 3 filhos, a Daça, Gabriela e Ian. E nós fomos para o campo missionário em 2003. Não tínhamos nenhum filho ainda. Nossos filhos nasceram durante o nosso percurso na África. Mas em 2003 fomos para Guiné-Bissau, eu e Basílio. E aí onde nós ficamos 10 anos e agora nós estamos 7 anos no Senegal. Joia. Pode falar, pastor. Então, a família já está apresentada, tal, e primeiramente é um prazer estar aí juntamente com você, né? Tá compartilhando um pouco daquilo que Deus tem realizado em nós e através de nós, né, durante esse percurso. Eu sempre tenho o hábito de falar que a missão ela tem uma mão dupla, né? E não tem como fazer a missão se Deus não realizar a missão dele em você também, né? Então, essa mão dupla aí. Então, é um prazer, e aí estamos aqui aí para conversar, para bater esse papo. Joia. E falar que a Daça tem 16 anos, Gabriela tem 13 e o Ian tem 11. 11 anos, certo. E nesses 17 anos, né, que vocês já estão em trabalho missionário, conta pra gente um pouquinho um pouco resumidamente, né, dessa trajetória missionária de vocês. Como que foi o chamado, o preparo e esse direcionamento para vocês chegarem no campo que vocês estão atualmente? Ela vai falar de chamado dela, depois eu compartilho. Então, nós temos em comum a mesma igreja, nós somos da mesma igreja, nascemos na mesma igreja, a Igreja Presbiteriana do Areão, casamos lá. E, então, o meu chamado foi com um pastor, que eu não lembro o nome, mas ele pregou uma conferência missionária para a juventude, especificamente sobre a África. Eu lembro bem da fisionomia dele, mas não lembro do nome. Mas ele fez esse chamado e foi poucos anos antes do Basílio. E aí recebi esse chamado e comecei a me preparar, já solteira. Depois nos casamos e viemos para o campo. A nossa igreja, o pastor que estava no momento da nossa igreja, ele tinha uma chama muito forte no coração, acesa, por missões. E direto havia conferência missionária na igreja. E eu também fui num contexto de uma conferência missionária, na mesma igreja, um sábado à noite, um culto de jovem, um missionário Chiquinho o nome dele, e falou sobre inclusive o missionário da Jocum, Chiquinho, que foi falar para os jovens numa noite, e aí ele falou da necessidade do campo missionário, do continente africano e tal, que Deus estava convocando os jovens, então, quem quisesse, fosse lá na frente, que ele ia orar. Né? E aí eu fui, outros jovens também, da minha época, da juventude, foi também. E ali ele esteve orando e ali tudo começou o percurso. Aí eu fui conversar com o pastor, aí fomos dar o encaminhamento para a questão do curso teológico, aí fui para o seminário, e depois do seminário fui fazer além, curso de linguística. E saí da além, fiquei 2 anos ainda, quer dizer, terminei o seminário, tive 2 anos em uma congregação da nossa igreja, e aí depois fui para além, terminei além, e estávamos num impasse. Por quê? Eu estava pensando em Guiné-Bissau, ela estava pensando em Moçambique. Moçambique é sul, Guiné-Bissau é aqui em cima. É mais longe que você sair daqui e ir para Moçambique, é mais longe que ir para o Brasil. Então, aí fomos abertos para uma reunião da PMT, né?
e falou, ó, chegamos lá, o que a liderança falar da necessidade do campo, nós vamos entender que é isso. Que era a vontade de Deus. Se falasse de Moçambique, o Moçambique. Mas chegamos naquele momento, tinha uma necessidade para Guiné-Bissau. Eu não fiz o seminário como ele fez, eu fiz um curso mais prático de CPO, sou enfermeira, fiz universidade e fiz a Missão Além também, que foi uma experiência muito boa para nós. Esse não é o projeto. E aí foram direcionados para Guiné-Bissau? Isso, aí nós fomos em abril de 2003. E como é que e os filhos já tinham chegado nessa época? Como é que foi essa adaptação de campo com filhos e o trabalho missionário também sem os filhos? Como foi isso? Então, eu fui grávida sem saber. Foi uma surpresa para nós. Então a gente já esperava que eu engravidasse muito tempo. Então praticamente tínhamos desistido e eu cheguei grávida. Não foi muito fácil, de 15 dias, não foi muito fácil a adaptação. Cheiro novo, pelo menos para mim, né? Cheiro novo, comida, assim, foi bem difícil essa minha adaptação por causa da gravidez. Também tive ameaça de aborto, eu tive que ficar uns 3 meses de cama. Mas, ao mesmo tempo, foi tão interessante que eu brinco, eu uso essa situação, eu falo assim, que a igreja, ela teve que me amar, porque eu cheguei e já precisei de ser cuidada. Então, os irmãos da igreja já cuidaram de mim. Foi uma experiência assim, bem interessante. Para então, você? Foi uma questão muito... Porque ela chegou grávida de 15 dias, 20 dias, nós não sabíamos. Ela começou a ter algumas coisas lá, como é enfermeira, né? Conhece e tal. E nesse processo de inserção dentro de uma nova cultura. Então foi algo assim bem diferenciado, atípico, mas a graça de Deus esteve conosco e estamos superando isso aí e tal. E o diferencial é que naquela época, 2003, não faz tanto tempo assim, a gente não tinha tanto acesso a informações na internet como tem hoje, né? Você conhece um pouco, mas não se conhece como hoje, que muitos têm experiência de conhecer, ver vídeo, então visitar o campo, que é uma coisa muito legal. E nós não tivemos a oportunidade de fazer uma visita antes, em loco e tal. Nós já, inclusive, eu sempre costumo dizer que se eu tivesse visitado antes, a minha mala seria totalmente diferente. Eu fui com uma mala muito... que não tinha nada... Algumas coisas que estavam dentro dela não tinha nada a ver com Guiné-Bissau. Se eu tivesse ido antes lá, eu não levava tanta coisa assim. Mas faz parte. E para os seus filhos também. Então, eles nasceram no campo, né? Nasceram em Guiné. E como que foi para eles também crescer tem uma cultura dentro de casa e uma cultura de outro povo fora, né? Como que foi isso para eles também? Bom, teve cada etapa foi diferente, né? Guiné-Bissau teve uma experiência, nosso contexto lá era mais rural, então foi uma experiência diferente da que nós vivemos aqui, que é um contexto urbano. Eu creio que aqui, né? Lá nós tivemos muitas doenças, muitas malárias. Então, foi um pouco difícil esse processo, mas para eles eu acho que foi bom, porque eles cresceram e tinham amigos lá. Agora, aqui foi um pouco mais difícil a adaptação. Eles vieram para escolas formais e a primeira escola que eles participaram tinha disciplina. Então, muitas escolas aqui têm a disciplina de deixa de joelho, punição física. Então, logo no nosso início aqui em Senegal foi muito difícil. Foi um processo difícil, tanto para nós, né, que tínhamos que dar esse suporte, quanto para eles. Mas passou, eles estão numa escola agora que não tem punição física, mas assim, foram 4 anos. E eles aprenderam também a lidar com isso, a gente também trabalhar com essa situação. É sempre o seguinte, se retornava para casa e quando eu ia buscar na escola, se eu já
já estava sabendo de alguma coisa, as minhas palavras, elas sempre foram muito permeadas com duas medidas, entendeu? Ao mesmo tempo que o papai falava, eu não concordo com isso, mas também o papai também falava que existe uma cosmovisão diferente, existe uma cultura do professor diferente. Então nós precisamos entender isso. Se ele tem essa ação, se ele tem esse comportamento, isso é uma coisa que foi algo que ele recebeu. E na cabeça dele isso está certo. Essa é a forma. Então, ele não está fazendo por maldade, entendeu? Ele está fazendo porque essa é a herança que ele recebeu. Então você precisa transmitir, precisa mostrar para ele que eu não concordo, mas isso também é algo que nós precisamos entender, compreender o porquê que ele está fazendo isso. Entendeu? Então, sempre explicando essa totalidade, essa coisa, para não gerar uma repugnância ou recuar diante do trato cultural diferenciado. E um pouco a distância também da família, né, do país. Mas sim, eu acho que eles foram lidando. Foram muito bem. Muito bem. E eles dois se adaptaram muito bem, muito tranquilo. São muito tranquilos. E hoje, essas questões culturais aí do Senegal que vocês poderiam compartilhar conosco, né? Um pouco como é o Senegal, como é a cultura, como é o povo, como que isso influencia também eles, a adaptação e a compreensão do Evangelho. Conta pra gente um pouquinho como é o Senegal. Deixa eu dar uma introduzida aí, só com uma frase aí. Senegal, a terra da teranga, né? Eles falam, é o país hospitaleiro, que recebe as pessoas, tal. Então, eu vou falar um pouquinho, depois a Zilda pode falar um pouco, né? Essa questão da cultura do Senegal. Você quer começar? Pode Senegal, mais de 16 milhões de habitantes. Sim. Então, um país bem grande, diferente de Guiné-Bissau, que nós deixamos, né? E nós amamos muito Guiné-Bissau, viu? Ainda está no nosso coração. Mas hoje nós estamos vivendo uma nova realidade, né? Amando o Senegal também, aprendendo a conhecer. Estamos 7 anos, mas com a experiência nossa de campo, a gente viu como é difícil para a gente conhecer um país. Deixa eu só abrir um parênteses. As pessoas, alguns pensam, é tudo dentro do continente africano, Senegal e Guiné-Bissau, 780 quilômetros. Tira de letra. Só muda de um país para o outro, você vai tirar de letra. Tirar de letra, não. Chegamos aqui, tive que tornar menino de novo, aprender língua. Alguns pontos culturais você pensa, há uma semelhança, mas o resto todo diferente. Então, Senegal, 16 milhões de habitantes, francês, a língua administrativa. Então, nós tivemos que aprender, né? Nós tivemos que aprender o francês, que é uma língua falada administrativamente. Nas escolas, mas o Wolof é a língua majoritária, que é a segunda língua, né? 80% da população entende o Wolof, 43% fala. Aí tem as outras línguas também, mas 21 línguas nacionais. Então, você imagina, Babel. Mas o Wolof é compreendido e no comércio, no dia a dia, as pessoas falam fora as outras línguas, né? Árabe, que tem uma comunidade muito grande libanesa e as outras línguas faladas aqui. Então, o Senegal é um país assim, a cultura, um povo que gosta muito de esportes tradicionais, a luta senegalesa, é muito interessante como eles se juntam. É bem interessante, quem quiser saber mais sobre a luta senegalesa, eles gostam de danças, as roupas típicas que se parecem um pouco com o resto da África, mas assim, Senegal, falar do nosso país, né? Ele costuma ditar a moda, tem até desfiles aqui para toda essa parte norte da África aqui. As mulheres se vestem muito bem, elas fazem os fulares assim, é muito bonito. A roupa, a moda.
E também, particularmente, aqui eles trabalham muito, é uma coisa assim bem engenhosa mesmo, eles trabalham muito com artesanato. Então tem muitas feiras, coisas lindas em bronze, madeira, que eles trabalham com sucatas, eles trabalham muito nessa questão, então é bem interessante. A cultura, sim, quadro, pinturas, é bem rica a questão cultural. E a questão da família, que eu acho que pode também falar, a família como um todo na África é uma coisa muito forte, mas a família, aqui a gente pode falar uma das características, a questão da poligamia, né, que é muito comum aqui, a questão da figura paterna, né, que o pai é que geralmente, o avô é que tem a palavra de decisão, apesar que Senegal as mulheres têm se destacado, elas têm muitos incentivos de ONGs, do governo, para estudar, tem muitas professoras nas universidades, isso está mudando um pouco, mas... Advogado. Sim, e elas estão se sobressaindo, mas os homens é que dão a palavra. Então, qualquer decisão, qualquer coisa é a questão. Então, essa família, né? Eles sentam juntos, eles comem juntos, e geralmente a decisão, eles fazem as festas juntas, mas a decisão sempre é do pai ou do avô. Nessa... Sempre os mais velhos, as pessoas mais de idade, que têm o maior peso na palavra. E a questão da religião, né? Que eu acho que caracteriza Senegal, e bem diferente de Guiné-Bissau, que é o islamismo, a religião predominante. Se vocês procurarem, existem em torno de 95% a 96%. O islamismo é predominante. 3% do cristianismo, mas a maioria é católica, né? Então, o islamismo. E o islamismo acaba influenciando, tendo aquela influência na cultura, nessa questão cultural mesmo, na questão da maneira de se vestir. Apesar de ser, a gente consegue ver a diferença de Guiné-Bissau e de outros países que a maioria não é islâmica, é mais conservadora, eu poderia dizer. Deixa eu dar só um exemplo. Por exemplo, a pessoa sempre fala, camisa, traz uma camisa da África, uma camisa africana, do Senegal. E eu me lembro, foi logo nos primeiros anos, eu acredito que eu fui para a universidade, alguma coisa assim, com uma camisa que eu tinha comprado, bordada, tal, feita aqui no Senegal, africana. Aí a pessoa pegou e me perguntou, você é muçulmano? Eu falei, não, sou cristão. Mas por que você está perguntando? Não, a roupa que você está vestindo. Então, eu peguei e falei, tem algumas coisas que vai se normatizando, né? Dentro dessa teia aí da religião, e até a forma de vestir, muitas vezes, acaba definindo a crença da pessoa. Então, apesar de você ver algumas pessoas, geralmente estrangeiros, com roupas mais abertas, mais curtas, a maioria aqui é mais conservadora. Mas a nova geração, elas está também... mudando um pouco. Não tem como, né? Tem como. Acho que isso é geral, né? Sim, isso aí é geral mesmo. A gente recebeu uma pergunta aqui para vocês a respeito de todas essas línguas, né? Que vocês tiveram que começar do zero esse aprendizado, né? Então, a pergunta é quanta dificuldade com o idioma e qual o preparo que vocês tiveram? Tá. Nós tivemos na missão Além, né? Que trabalha a questão da parte linguística, aprendizagem de língua e tal. Então, lá recebemos os recursos, como você aprender uma língua, essa questão de fonética, essas coisas todas. Então, tivemos a oportunidade de ver isso. E em alguns treinamentos de antropologia, essas coisas, sempre mostrando a importância do aprendizado da língua, de conhecer a outra cultura e tal. Então, foram mais ou menos essas instruções. Mas aqui em Senegal a gente fez faculdade. Sim, aí depois, né, como a Giza estava falando, aí nós chegamos aqui, tivemos que ir para na universidade aqui, a universidade pública, eles governo, oferecem. Lá tem um departamento de línguas, e lá tem curso de francês. Então, aí nós tivemos que ingressar e fazer o curso de francês para lidar.
isso é muito... A pergunta vai de pessoa para pessoa, né? Nós sabemos que a questão de aprendizado, desenvoltura, vai muito de aptidão e habilidade de cada um nas suas áreas. Tem pessoas que têm aptidão numa área e tal. Então, para mim, eu tive que me superar um pouco. Mas graças a Deus, a graça de Deus é sempre... Tive que... Mas foi uma experiência assim, bem gratificante. Hoje já me comunico, prego, leio, escrevo. Mas foi vitória mesmo, da graça de Deus. Mas tem as dificuldades que ele está falando. Primeiro que quando você chega no campo, pelo menos na nossa experiência, já com 3 filhos, Sim. E preocupada com a adaptação deles, é uma coisa que, quando eles chegaram nesse contexto de escolas, com disciplina, punição, então foi toda aquela rotina, para a gente se adaptar num campo novo, então foi bem complicado para nós no tempo. O Basílio também teve que ir para o Brasil fazer uma cirurgia, ele veio e fez uma cirurgia e teve que retornar para refazer a cirurgia. Então, tudo isso a gente acha que atrapalhou um pouco o nosso processo. Foi mais lento. Então, é muito interessante isso que ela falou, porque, na verdade, uma coisa é você chegar no campo, um casal, e vocês têm tempo, a gente tem tempo disponível para estudar, como foi em Guiné. A outra coisa é você chegar no campo já com 3 filhos, um pai na pré-adolescência e tal, e aí você tem que dedicar o seu tempo para a integração deles na cultura e sua. E quando eles começaram a escola, eu ia lá na escola para levar eles de manhã, os 3 na mesa chorando, ninguém queria ir para a escola. Aí eu vou buscar, eles já vinham correndo, bati o cinto, já vinham correndo, vambora, pai. Então era desse jeito. Então aí você gasta tempo com isso, com eles, você tem que preocupar com toda a estrutura, a base ali da sua casa. Então você acaba tendo... Você acaba tendo várias outras coisas que requer de você energia também. Psicológica, emocional, tudo. Aí muitas vezes isso pode ter uma certa interferência nesse processo também do aprendizado, né? Talvez, assim. Mas graças a Deus passou e foi superado. Hoje estamos aí. Que joia. A gente também recebeu outra pergunta aqui sobre o trabalho de vocês atualmente, né? Quais são as atividades que vocês têm realizado no campo? E eu vi que vocês têm várias frentes de trabalho, né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho das frentes de trabalho que vocês realizam atualmente no Senegal. Na verdade, nós estamos aqui numa equipe, nós temos uma equipe, né? A equipe da PMTS, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais do Senegal. E essa equipe a gente tem várias frentes de trabalho. E dentro desse frente de trabalho, como por exemplo, nós temos aí implantação de igreja, nós temos aí treinamento de obreiros, nós temos aí trabalho na área social, que recebe equipes, isso tudo a nível de equipe. E temos trabalho também do seminário, treinamento, temos trabalhos aí com os meninos, os talibês, que são as casas de passagem dos talibês. Então, isso são essas frentes. Mas o que eu e Giza temos atuado, né? Por exemplo, nós temos atuado na área de treinamento de obreiro, agora, junto com o Gerson, a Maria, o seminário, né? Então, eu tenho ministrado módulos lá, inclusive semana passada estive em esse mês aí a gente está no módulo. E também, que você falou, não? Você é o Deão. Tal, e ainda estou como responsável lá pelos alunos, Deão, acompanhando aquela coisa toda. E também, eu gosto da área de evangelização, e faço evangelização também. E, inclusive, lá no bairro, primeiro bairro, né, porque agora que nós estamos no segundo bairro, está fazendo 1 ano e 1 mês que nós estamos aqui nesse novo bairro, por causa da escola das crianças, né, chegaram no nível que teve que mudar. Então, lá no primeiro bairro mesmo, eu tenho um grupo bem de 10 a 15 pessoas,
que eu desenvolvi relacionamento, e que estão totalmente abertos, e que eu, inclusive, vou lá de vez em quando. São pessoas que eu comecei a desenvolver relacionamento e evangelizo. E eu saio para fazer evangelismo, tal, e gosto. Então, essa área de ensino, evangelismo e implantação de igreja. E nós estivemos num trabalho, 2 anos, né? Num trabalho onde eu trabalhava na escola dominical. Isso. E Basílio auxiliando como pastor. Um grupo pequeno, que tinha de 15 a 20, que agora está fechado, uma célula, fechado por causa da pandemia, né? E ainda não foi aberto. Mas então estivemos esses últimos 2 anos trabalhando nisso. E também sempre vendo alguns jovens que fazem parte desse grupo, né, dessa célula, desse núcleo aí, alguns jovens que já conheceram, que já se decidiram, mas como eu sempre falo que a grande diferença é o seguinte: você pega um jovem desse que se converte, ele vem do islamismo, e a religião islâmica é uma religião que, de fato, ela ensina, ela transmite todos os valores dela. Ela inculca, ela faz a pessoa memorizar. A pessoa não só vê, como ouve, como memoriza, e muitas vezes decora a mesma coisa, e aquilo ali é muito enraizado. Então, tem muitas pessoas que se convertem, vêm, só que esse processo de transformação e de mudança de valores e de conhecimentos é um processo muito lento. Então, alguns já vêm, converte tudo, mas tem muitas dúvidas ainda, coisas que ficam arraigadas mesmo. E aí alguns eu sempre converso, repete algumas partes da Bíblia e tal, principalmente quando toca em alguns assuntos, né, principalmente com relação à filiação de Jesus, Pai, essas coisas. Então seria um discipulado mais... Um discipulado avançado, um discipulado mais assim, visando essas mudanças aí, de crenças internas. Né? Sim. E essas pessoas com quem o senhor fazia evangelismo, a maioria eram islâmicos? Ou tinha também de outras religiões? Sim. A maioria são. E eu ainda tenho contato, mas é muito... Tem vezes que há uma aproximação, assim, alguns têm meu telefone, liga, a gente tal, e toda vez eu mantenho o mesmo discurso, a mesma conversa. Aí, de repente, para um pouco, volta de novo, a coisa fica meio elástica aí. Uma coisa meio assim, mas vai caminhando, entendeu? Sim. E para o pessoal de casa conseguir compreender um pouco, quais que são essas dificuldades do evangelismo com o islamismo, né? Porque tem muitos pontos que tem uma identificação, né? Mas muitos que são bem diferenciados e que você tem que trabalhar o discipulado. E quais que são essas dificuldades que eles têm, que você tem que focar mais no discipulado em relação à evangelização do islâmico? Olha, eu vejo... Existem algumas teorias, o seguinte, como, por exemplo, esses dias, agora mesmo, no final de semana, que eu te falei para você que eu estava no interior, né? E aí eu tive a oportunidade de visitar lá fui levar uma senhora, e ela se converteu lá no trabalho no interior, mas o marido era muçulmano, né? E aí eu fui levá-la e eu parei um tempinho para estar lá, conversando um pouco com ele. Aí ele tem aquela teoria, não, você está nesse caminho, eu estou nesse, mas nós vamos nos encontrar lá. Entendeu? Todo mundo está indo para o mesmo local, isso aqui. Todo caminho leva a Deus. Todo caminho leva a Deus. E existe a questão da citação de Jesus também, né? Issa no Alcorão, aquela coisa toda e tal. Mas, como, por exemplo, esses discipulados, por exemplo, vou citar só um exemplo para você, um jovem. Esse jovem, ele cria em Jesus, que Jesus é Deus, a divindade de Cristo, tal, tudo, que ele faz milagre, tudo, mas essa questão, ele é filho, isso aí é muito complicado. Sim, para ele. Para ele. Que ele acreditava que ele é filho de Deus. Não, para ele, Jesus como Deus,
Jesus como aquele que faz milagre, que salva tudo. Mas, como filho, é um pouco meio difícil de entrar. Pessoa que já tinha ouvido, Sim. né? Esse rapaz já estava muito tempo aí, com a gente. Aí o que você, aí você pergunta nesse momento, tal. Aí eu peguei e falei, então a minha forma é o seguinte, eu bato muito na questão das escrituras. Então eu falei, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir várias vezes a narrativa da concepção de Cristo, que o Espírito Santo veio e tal. Inclusive coloco em Olof, que é a língua majoritária. Então ele vai ouvir. Aí, é assim que aconteceu. É assim que narra as Escrituras. Agora, depois disso, eu sempre vejo que a minha missão é trazer a orelha. Eu tenho esse costume de dizer, fazer descer para o coração, aí é uma questão do Espírito Santo, tudo. E eu lembrei exatamente nesse momento, você sabe qual foi a lembrança que eu tive? Tive a lembrança daquele texto, quando Jesus falou para os discípulos, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Filho, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, bem-aventurado é você, Pedro. Mas você falou isso, sabe por quê? Porque o meu Pai revelou para vocês. Isso não veio de você. Então, essa questão da compreensão de Jesus como Messias, o Filho de Deus vivo, eu acho que isso é algo ação de Deus através do Espírito, usando as Escrituras para dar compreensão. Então, esse é um dos pontos. Por exemplo, focalizar a questão da salvação, né, em Cristo, porque no islamismo existem alguns pilares muito de boas obras, fazer boas coisas. A ênfase, né, que você receba a glória eterna para Deus. E a questão dessa paternidade, essa relação de Deus com o Pai, isso não existe também. Então são conceitos bíblicos que precisam ser substituídos por aquilo que foi recebido durante muito tempo. Entendeu? E desde a infância. Uma criança com 5 anos já acompanha o pai para ir para a mesquita com o tapetinho dele. E muitos ainda hoje resistem. Muitos pais ainda resistem em mandar para a escola e mandam para as escolas alcorânicas para aprender. E tem alguns pais... Desde pequeno, 3, 5 anos, eles vão para as escolas aprender. Então, eles aprendem mesmo desde a infância, o alcorânico. Então, a pessoa, quando ela é instruída, quando ela recebe esse conceito, eu creio que é uma coisa a mais naquele estado que ela já se encontra. Todo esse ensinamento ele vai cauterizar mais ainda, juntamente com o estado que ele já se encontra, que é a questão fora da graça de Deus, o estado nascido do pecado e tal, que necessita. Então, esses pontos aí são bem... E também, quando você vê a questão das Escrituras como a palavra de Deus, eu ouvi um dos jovens lá do bairro, ele já é um moço, 33 anos, eu conversando com ele sobre as Escrituras, ele falou, não, a Bíblia não é nada, o Alcorão. O Alcorão, ele é autoridade mais do que as Escrituras. Eu ouvi e penso, o que eu posso esperar dele? É isso. Porque os olhos estão vendados ainda, não foram abertos. Então, pedir a graça de Deus e aí vou explicando, vamos caminhando, vamos ter um diálogo. Um dos jovens um dia, só para você ter uma noção, ele me mandou uma pergunta no WhatsApp, qual é o fundamento do cristianismo? Aí na hora que ele mandou essa pergunta para mim, eu peguei e falei, já foi aquela ideia desculpa a ideia de teólogo e tal, vou colocar os argumentos aqui e tal, depois fui pensar tal, e Deus me deu a graça, Deus me deu um tino assim, uma graça. Basílio, fala que o fundamento do cristianismo é o seguinte, é o descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Só isso eu falei para ele. Não dei uma resposta 100% para ele. Aí depois ele me mandou uma pergunta. Quem é a mulher? Quem é a serpente? Quem é o descendente? Aí eu falei para ele quem que era a mulher, eu falei quem que era a serpente. Eu falei para ele, o descendente é o seguinte, ele tem vários nomes. E eu vou começar a falar para você do Antigo Testamento.
até a gente chegar. E comecei a falar de Jesus. Aí, Isaías 9:2, o povo estava em trevas e viu grande luz. Esse descendente, ele é a luz. Aí, estamos nessa conversa ainda, estamos conversando ainda sobre isso. Então, são algumas coisas assim que surgem, oportunidade. E também eu chego, a hora que eu saio para o evangelismo, eu pergunto para a pessoa, eu tenho no meu celular o Novo Testamento em Olof, eu tenho uma caixinha de som, Bluetooth e tal. Aí se eu vejo uma pessoa que ela está tranquila ali, sentada, uma sombra, eu estou vendo que ele tem tempo disponível, sério, eu falo do cumprimento, tudo. Eu estou com uma mensagem aqui, estou com uma palavra que você deseja ouvir. Você fala assim, deve celular, Mateus capítulo 1, tá? Vai de acordo com a direção ali, né? Coloca o capítulo ali de Mateus, ou Lucas, e jogo, e ele ouve, e aí eu faço algumas considerações, pá. Ou pego o contato dele, alguma coisa. Mas Assim. ele é mato-grossense e ele é um conversador. Então, ele é conversador. E é tão interessante como Deus tem usado da parte dele, né? Faz amizade, tá no táxi, tá no centro, ou encontrou com guarda, foi no mercado, fez um serviço, então ele já pega o telefone da pessoa. E nessa pandemia foi uma coisa bem interessante. E ele sempre está ligando para as pessoas e usando a conversa. E isso é muito interessante porque o africano gosta de conversa. Pergunta da família, tal. E aí ele pergunta se a pessoa quer ouvir. Isso tem sido bem interessante, uma estratégia bem legal. Que Deus tem usado, né, esse conversador. Isso, e o WhatsApp, né? Eu tenho todo o Mateus, Lucas, Marcos, mas Evangelho. Então você pode mandar o áudio pelo WhatsApp. Você manda só o áudio, você vai ali e seleciona. Ouve aí e tal. Eu sei que já teve gente que falou, já teve pessoa que falou, olha, por favor, não me mande mais, eu não quero isso. Beleza. Mas não foram muito, mas foram. Entendeu? Então, essa tem sido um pouco dinâmica aí, do dia a dia. Tá? Sim. E eu tenho certeza que Deus tem trazido seus eleitos aí no Senegal através do trabalho de vocês e que a igreja tem crescendo. Vocês têm algum testemunho também que vocês possam compartilhar conosco de conversão e de compreensão do evangelho que um senegalês teve? Bom, como que eu posso dizer? Olha, na verdade, os testemunhos que eu tenho nunca tiveram assim uma conclusão de tipo uma decisão. Uma decisão, isso aqui converteu tal. Mas de processo, de caminhada junto, do ensino das escrituras e de ver sinais, mas de sinais que indicam talvez uma futura, um processo, né? Assim, eu sei que existem irmãos, tal, que acontece isso, mas assim de começar a entender, de começar a compreender as verdades, de tomar a decisão, não. É uma coisa bem complexa aqui. E uma coisa complexa. Então, eu sempre vejo o texto assim, não como que eu posso dizer, como respostas evasivas, né? Mas questão, um planta, outro semeia, outro rega, e aí o crescimento cabe a Deus. Então, essa dinâmica aí que a gente tem feito. E tornar o Evangelho conhecido, né? Apresentar as Escrituras e aguardar aí essa ação de Deus. Geralmente, quando o trabalho é iniciado com criança, a criança vai participando do trabalho, do evangelismo, até chegar na época de 10, 12 anos, principalmente quando é menino. Quando a família chama, mas nós cremos que esse trabalho feito na infância é um trabalho que vai ficar guardado e no dia que Deus desejar, ele vai chamar essas crianças. Mas o trabalho com o adulto já é diferenciado nessa área, né, que precisa de uma decisão. E nós temos trabalhado, o Basílio tem falado com essas pessoas, tem esse grupo dele de 15 pessoas, mas que ainda não teve
Agora, qual? Agora, a questão é o seguinte, Isabel. Eu também eu tenho uma outra dinâmica de ministério, entendeu? Uma confissão, para mim, ela vem como resultado de uma revelação das Escrituras. E tá certo que eu entendo e compreendo e respeito algum posicionamento que as pessoas colocam. E aí, você vai aceitar Jesus? Aí eu sei que tem algumas pessoas que têm essa estratégia, têm essa dinâmica, mas eu prefiro ouvir isso como um resultado do ensino das Escrituras. Eu não tenho o hábito, assim, posso até fazer, mas eu não tenho o hábito de fazer esse desafio, esse apelo. Eu vejo isso como resultado de uma revelação das Escrituras, de uma compreensão, e a pessoa dizer realmente, diante disso tudo que eu aprendi e que eu estou ouvindo, eu estava equivocado no caminho que eu estava, e agora eu estava cego, agora os meus olhos foram abertos, e é isso que eu quero, é essa questão. Sim. Possivelmente, com certeza, eu acredito que se você colocar uma questão, você apresentar o Evangelho e colocar uma questão com uma pessoa que você já está andando com ela, você já tem uma amizade, eu acredito que ela até diria para não criar um ambiente assim meio ou sem graça. Poxa, o Basílio, ele é tão legal comigo, né? Eu também vou dizer não aquilo que ele está falando, entendeu? Então poderia até surgir coisas dessa natureza, mas a minha forma é mais ou menos essa forma de dizer, entendeu? E é interessante também, até para a gente poder compreender que o processo de evangelização aí no Senegal é totalmente diferente de como é aqui no Brasil, né? Às vezes as pessoas esperam um resultado rápido, ou você, por ser um país assim majoritariamente cristão, né? Todo mundo conhece sobre Deus, fala sobre Deus e tem outros problemas, mas às vezes o processo é mais rápido, né? Abriu uma igreja ali, parece que rapidamente ela incha. E aí o processo é totalmente diferente, né? No relacionamento, no discipulado, e leva-se a longo prazo para poder compreender. Então também tem um lado da perseverança do missionário, né? Como que é isso para vocês? Essa perseverança no campo para continuar o trabalho e saber que às vezes vocês não vão colher o resultado, mas outras pessoas, mas que é um campo mais difícil. Dentro desse ponto, Isabela, eu acredito que uma das coisas que mais está presente na minha mente é a questão de ser fiel naquilo que Deus colocou para que seja feito. Tornar as Escrituras conhecidas, tornar Cristo conhecido. Entendeu? E com o objetivo da manifestação da glória de Deus a todos os povos. Eu creio que a tônica é essa, a preocupação do servo, eu acredito que deve ser essa. Então, se você tem isso, a glória de Deus, como uma motivação maior, ela não está entrelaçada com resultados. Entendeu? Se você visa a glória de Deus, se você tem essa tônica de que, independente da conversão de resultado ou não, a glória de Deus ela é manifestada na apresentação do Evangelho, de quem Ele é, na revelação. E eu acredito que essa é a missão do missionário. E muitas vezes, eu digo isso, eu tenho consciência, e eu procuro reafirmar isso constantemente, mas muitas vezes a gente se pega, poxa. A gente fala e a coisa não... Mas o conforto vem dessa consciência. Teve uma oportunidade que Basílio... Logo quando nós chegamos aqui, alguns conhecem essa história, Basílio... A gente ainda não falava língua, e Basílio falou, eu preciso evangelizar. E um rapaz de rua, um senhor de rua, chamou muita atenção dele, Basílio ficou por 2 anos e 7 meses falando com ele. Eu falo para ele que eu confesso que eu não sei se eu teria essa perseverança dele. E muitas vezes ele também tutibiou, assim, ele ficava assim, puxa, às vezes a gente orando junto, chorando, será que o Senhor não vai trazer
o Richard, para o Senhor? Será que ele não vai trazer? Então, não é fácil. O contexto onde nós estamos inseridos é muito diferente. Ele passou, acho que foi a pessoa que você mais passou tempo falando, né? Esse senhor de rua, só para você ter uma ideia, ele ouviu o evangelho todo em francês. Eu tinha um tablet, eu levava um fone de ouvido, eu tinha um caderno. Eu digo porque eu anotava todos os capítulos que eu via por dia. Mateus, eu vi 3 capítulos hoje, de 1 a 3. Eu tenho 4 cadernos que eu escrevi todas as minhas experiências, todo dia que eu ia. Como é que ele estava no dia? Como que ele estava, o que as escrituras faziam com ele. Tinha dia que ele era totalmente transpassado pela espada. Chorava. De Deus, ele se aquebrantava, mas outro dia ele estava totalmente rico. Eu passei 2 anos e pouco. E foi nesses 2 anos e pouco que onde eu entrei, houve uma inserção no bairro. E essas outras 15 pessoas foi através disso aí. As pessoas passavam na rua e olhavam. Ele viu sentado perto desse senhor. Ele fez um banquinho azul e ele colocava... De madeira, tal. Ele saía com o banquinho na mão e ele sentava do lado desse senhor, ele falava. Então foi uma experiência assim, bem interessante, porque as pessoas olhavam e falavam assim, achava ele bom, né? Foi uma coisa bem... Eles falavam, mas você é bom. Ele falava, eu sou bom. Bom, só um, né? Só um é Deus. Mas assim, foi uma porta aberta para ele estar compartilhando o evangelho com essas 15 pessoas e abertura no bairro também para a gente visitar. Fizemos visita na casa dos vizinhos. Então, foi bem interessante. Aí uma pessoa pegou e perguntou para mim, né? E aí, ele se converteu? Não sei. Ele faleceu. Aí ele faleceu, tal, ele faleceu. Inclusive no funeral dele tinha umas 30, 40 pessoas, eu que preguei, entendeu? Ele aproveitou a oportunidade para pregar. Inclusive lembra até o texto que eu falei, Cristo em nós, a esperança da glória eterna, Colossenses 1:27. Então aí a pessoa pegou e perguntou, e aí, Basílio, o resultado final? Pá, converteu? Cara, não sei. Tinha dia que as escrituras penetravam de uma tal forma que ele se aquebrantava. Tinha outro dia ele mostrava totalmente rico. Então era um gráfico assim, ó. E eu tenho isso tudo escrito. Não sei. Vai saber os mistérios de Deus. Mas eu sei que ele usou tudo isso para essas outras pessoas, tudinho. Por exemplo, tinha 2 jovens universitários que passavam ali pelo caminho todo dia. Acabaram parando, perguntando o que eu era daquele senhor. Se era parente. Eu falei, não, eu só estou aqui. Ah, mas o que você faz aqui? Quem é você? E aí desenvolvi toda a minha relação ali a partir daquele local ali. Que bênção. Então, foi... Uma coisa chamou a outra e que a gente realmente não tem noção do que está por vir, né? Do que Deus vai fazer através daquilo lá, né? Sim, é isso. Então, essa tônica de manter a finalidade, como que eu posso dizer, a evangelização, o propósito e a motivação é a glória de Deus. E entender que o tempo é de Deus e não importa quanto tempo você vai passar nesse relacionamento. Pode ser muito tempo, e aqui geralmente é muito tempo. Você precisa antes ter uma amizade com a pessoa para você ter essa oportunidade de falar. Confiança, né? Confiança, e depois um longo tempo, como o Basílio falou, ele está tudo enraizado do que eles receberam desde criança, inculcado. E aí você tendo esse momento de falar, o processo é bem lento. E algumas vezes eu sou muito claro. Eu falei, eu estou compartilhando isso aqui com você, mas não pensa que sou eu que vou te converter. Eu não estava nesse caminho, e foi Deus que me trouxe para esse caminho, fala para ele. E isso que eu estou falando para você aqui, meu amigo, olha, se Deus quiser, Ele vai fazer isso com você. Porque quem é você para dizer um não para Deus? Eu falo assim, eu uso a expressão, a minha missão aqui com você, sabe o que é? É trazer essa palavra no seu ouvido, na sua orelha. Aí, se Deus quiser descer para o seu coração, meu filho, acabou. Você não tem escolha, você não vai escapar. Então, essa dinâmica que eu uso também algumas vezes e falo para eles. Então, tem alguma outra coisa aí, Isabela? Não sei se estiver precisando de alguma... Não, tá excelente.
essas conversas aqui sempre são muito edificantes. É muito bom conhecer os missionários mais profundamente, né? Além dos informativos, além do que vocês mandam, conhecer a história, aquilo que vocês passam. Sempre é muito gratificante para mim e para quem está em casa também, que vai ouvir esse material depois também. Então, conhecer a história de vocês nos impacta muito também a continuar na missão. Então, é sempre um prazer. E o que eu queria também perguntar para vocês é, a gente aqui de casa, que ouviu aqui a história de vocês, que quer se envolver mais com esse trabalho, fazer parte dessa missão aí no Senegal, né? Como que a gente pode se envolver mais com vocês e com o ministério de vocês? Olha, quer falar? Olha, eu sempre costumo... Eu me lembro que um dia, eu acho que eu estava numa igreja no Brasil, né? E aí, acho que o pastor, não sei, nós vamos levantar uma oferta aqui para o missionário e tal. E aí terminou o culto, e eu tô saindo, alguma coisa assim, e uma senhora simples, né, tal, falou, eu não pude ajudar você e tal, mas eu vou só orar. Esse só aí, eu falei, esse só aí, não. Só está fazendo tudo, entendeu? Parece que ela subestimou a oração em detrimento à oferta. Falei, não, é isso. Então, uma das coisas que eu vejo que é extremamente importante para a questão do desenvolvimento da obra missionária, da expansão do reino de Deus, é a oração do Pai Nosso, que Jesus fez, né? Venha o teu reino, orar, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, a oração é algo imprescindível, Deus realiza os seus propósitos, e esses propósitos dele são realizados como resposta das orações, já estão todos estabelecidos, mas o povo de Deus, o povo dele vai clamar e ele vai dar como resposta as orações. Então, a oração é algo... Para a oração, como diz, eu ouvi, acho que foi o Hernandes um dia, não existe fronteira geográfica, linguística, oceânica. Você pode estar aí no Brasil, mas você está aqui conosco. Está aqui com o Dulô, um jovem, está compreendendo o Evangelho, está tirando todas as suas dúvidas. Senhor, abre a mente, abre o coração. A oração, você pode ver que está aqui junto com a gente através da oração. Então, isso aí é muito importante. E também, nós vimos também, o missionário ele tem a sua vida, ele tem as suas necessidades, ele tem a segunda parte da oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mas dá-nos hoje o pão nosso em cada dia. Né? Então, a família missionária tem as suas necessidades. E também, pensando nesse aspecto, temos as nossas necessidades e necessitamos também de pessoas de mordomos que, de fato, têm aquilo que Deus tem compartilhado com eles têm também reservado para investir no reino de Deus. Então, também os mantenedores são importantes. E o que mais poderíamos acrescentar? Acho que você falou tudo. A oração por nós, né, pelas nossas dificuldades como família, a dinâmica. Muitas vezes o missionário, nessas coisas de casa, de carro quebrado, você perde tanto tempo e é tanto desgaste emocional que as pessoas não sabem o que se passa, né? E às vezes você perde muito tempo. Nós precisamos desse renovo emocional, espiritual. Isso é oração, né? Para que nós sejamos renovados, para continuar animados, para continuar desejosos de estar nesse campo. A dinâmica nem sempre é fácil. A dinâmica de estar com o povo, muitas vezes você é humilhado, muitas vezes a injustiça é uma das coisas que mais magoa os missionários no campo, porque nós somos estrangeiros e vamos ser injustiçados, às vezes lesados. Então, para o povo que nós precisamos e desejamos amar e compartilhar o Evangelho. Então, por isso nós precisamos das orações para nós, pessoais e dos irmãos, para que a gente continue animado e firme nesse trabalho. E nessa questão de sustento, é uma realidade hoje que, com a alta do dólar,
Então, para ser mais específico, é assim, quanto mais o dólar sobe, menos dinheiro a gente saca aqui. Então, por exemplo, se a gente sacava 300, agora a gente saca 100. Então, as pessoas perguntam, mas como assim? O que vocês têm a ver com dólar? Então, é diretamente assim, quando o câmbio, você mais sobe o dólar, menos você saca. Por exemplo, só que as suas contas continuam as mesmas. Você continua pagando, você tira 100, tirava 300, mas você continua tendo 300 de contas normais, né? Água, luz, escola. Então, essa questão na questão do sustento, né? Que nós precisamos de parceiros hoje para dar continuidade na vida normal e pagamento do dia a dia. Outra coisa, se eu saio de casa e vou no caixa eletrônico, quando eu faço o saque no caixa eletrônico, o dinheiro que eu recebo aqui em Franco Ciafá é automaticamente feito no valor do dólar. Quando eu saco no valor do dólar do dia. Entendeu? Então não tem. Por exemplo, quando nós chegamos aqui, só para você ter uma noção, quando nós chegamos aqui em abril de 2014, o dólar estava 2,29, 2,22, fechou no final do abril, quando nós chegamos, ele fechou 2,29. Hoje o dólar está 5 e tal. Aí você imagina. Aí você faz uma diferença na escola, no aluguel, no mercado. Você vai juntando tudo isso aí, 35%, 40% no sustento. Essa questão do dólar hoje tem sido o peso mais para o campo transcultural da vida missionária. Mas esse é um motivo de oração também, né? Para que os irmãos estejam orando conosco, para que levante, né? Para que se levante outras pessoas, parceiros, para estarem. Inclusive, vou até abrir um espaço aqui. Estamos aí com a carta, estamos aí com algumas questões e estaremos enviando aí e aguardando. Eu tinha até compartilhado com a Giza alguns textos bíblicos que Deus agindo no coração das pessoas para que as pessoas fossem generosas com relação ao rei. Quando o povo estava saindo do Egito, Deus falou para Moisés o negócio seguinte: quando o povo estiver saindo, toda a família do Egito, fala para o meu povo pedir as coisas para os egípcios, que eles vão doar tudo, vão doar ouro, prata, tudo. Deus moveu o coração dos egípcios para que munisse o povo dele com ouro, com prata, com roupa, logo quando eles estavam saindo para ir para o deserto. Então esse é um texto. Quando eu leio o provérbio também, que Deus inclina o coração do rei, assim como muda o curso do rio. Quando eu vejo a igreja de Paulo falando com a igreja de Filipos, né? Olha, eu agradeço vocês por terem enviado Epafrodito e tal, me trouxe salvamento aqui. Então, Deus foi bom. Então, é assim que Deus age. E é isso que... é nessa dependência que nós estamos aguardando. Deus mover corações para que esteja aqui junto conosco nessa empreitada, nesse trabalho. A gente sabe que o Brasil, que todo mundo, né, está sofrendo com essa questão, mas a gente sabe que Deus não está em crise, né, e que a missão não parou. E o quanto que é importante a igreja continuar investindo, apesar da crise, nos nossos missionários, continuando a ser parceiro. Se a sua igreja ainda não é parceira, invista. Estamos aqui com um casal maravilhoso que compartilhou a trajetória deles aqui, tem feito um trabalho incrível. Então, se você também foi abençoado por eles, a gente vai deixar aqui nos contatos no nosso Instagram os dados dos nossos missionários. Então, para você mandar uma mensagem, saber como é que eles estão, conhecer mais, receber os informativos que eles enviam, contando um pouco como está o campo, saber mais da família, dos pedidos de oração, para se envolver mesmo, né, com o missionário que está no campo. Não deixar vocês aí sozinhos no campo, né, mas ser parceiros em todos os quesitos de vocês. E foi muito bom essa palavra que vocês trouxeram sobre oração e sobre investimento, porque às vezes a gente não consegue entender essa dimensão, né? Como que afeta a vida do missionário e como que o missionário no campo conta mesmo com a fidelidade dos parceiros, né? Para a provisão, a gente sabe que toda a provisão, tanto nossa quanto quem está no campo, vem de Deus, mas a fidelidade é algo importante. E foi muito legal vocês destacarem isso para a gente de casa compreender mesmo, né? O quão importante, ainda mais em meio a essa crise, é o suporte e o apoio das igrejas. Sim. Então, o meu pedido de oração
pessoal e ele fala mais do ministério. Pelos nossos filhos. A Dácia, 16 anos, na adolescência. Gabriela, na adolescência, 13 anos. E o Ian, 11 anos, praticamente o adolescente, acompanhando. Mas, assim, uma adolescência num contexto diferente. Não é fácil você se encontrar num lugar onde você conhece todo mundo, seu igual. Então, todo mundo sabe das dificuldades, ou muita gente sabe, da dificuldade de se encontrar num contexto diferente. Então, eu peço oração pelos nossos filhos. E nós, nesse contexto mesmo de dinâmica familiar, Deus tem sido muito, muito generoso com a gente nessa questão de sustento, mesmo nas dificuldades e nessa coisa de Deus tem sido muito bom, nós temos que agradecer. Mas, assim, pessoalmente, pelo menos em mim, gera uma ansiedade. Eu sou mais ansiosa que ele. Então, isso é uma coisa ruim, porque quando você tem o momento de fazer e acertar algumas coisas, e quando a coisa diminui, isso em mim gera ansiedade. Então, eu tenho trabalhado com isso e eu já até falei para ele assim, eu não gosto das finanças que fiquem com ele, né? Não é generoso da minha parte, mas assim, pessoalmente não é fácil você lidar como as pessoas estão lidando, né? Com as dificuldades, com a pandemia, mas Deus tem dado graça. Então, esse é um pedido de oração pessoal para mim e pelas crianças. Mas agradecer também, porque Deus tem abençoado, guardado os nossos filhos, nosso casamento, nossa casa. E Deus tem sido maravilhoso conosco. Com todos esses anos, 17 anos de vida no campo africano, e Deus tem sido maravilhoso. É exatamente isso que a Giza falou. Se existe um herói, é Cristo, né? Não existe heroísmo nenhum na questão do servo, mas sim o Senhor. Então, durante todo esse percurso, o diferencial é a graça de Deus, é a companhia dele. Se ele não estivesse ao nosso lado, né? Então, isso aí é intocável, E o pedido de oração, talvez não seria um pedido, talvez seja também agradecimento, vou ter pedido, mas agradecer a Deus por estar conosco, por estar ao nosso lado, por de fato cumprir aquela promessa, né? Vocês vão aí, ide, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isso tem sido algo real, presente e que de fato sentimos. Então, agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nós e através de nós e a presença dEle conosco. Eu até digo em uma das minhas cartas informativas, Moisés, quando recebeu o chamado, não dá. Aí, eu lembro da palavra assim, eu serei contigo. Isso basta. Entendeu? Então, quando visualizamos as nossas limitações, visualizamos os nossos pontos fracos, muitas vezes, as nossas oscilações e tal, precisamos lembrar que a nossa suficiência está nele. Eu serei contigo, então vamos aí caminhando. Então, esse é um motivo de agradecimento a Deus. E uma outra coisa, pedido de oração, é exatamente isso, para a questão do avanço do reino, né? Eu sempre tenho pensado muito na questão da dinâmica da evangelização. Eu acredito que a graça ela é multiforme e eu vejo que quando eu fico olhando os exemplos de evangelização, Deus arquitetando os exemplos de evangelização nas Escrituras, é uma sabedoria tremenda. Você vê um Filipe saindo, conversar com o eunuco no deserto, você vê um Pedro indo para a casa de Cornélio, você vê um Paulo indo para a beira do rio, lá, falando com as mulheres, viu lá Lídia. Então você vê várias formas, vários métodos, várias estratégias. Então que Deus nos conceda essa sabedoria, esse discernimento de como lidarmos em cada situação de evangelismo, de como apresentarmos o evangelho em cada situação. E
Então, que Ele nos dê essa sabedoria. E eu sei que é nas Escrituras. Então, ler, ver, que Deus de fato faça saltar das páginas essa metodologia dele, essa diversidade de metodologia dele, para que possamos alcançar o que estamos ali. Orando pelas pessoas que nós temos evangelizado, orando pelos jovens que têm sido discipulados, orando pelos alunos do seminário que estão no curso, né? E creio que é isso. E é que a cada dia, de fato, que continuemos crescendo, né? Porque situações adversas, elas sempre nos levam também ao crescimento. Então, a resiliência, né? É um termo aí bem explorado aí e tal, mas e diante das situações, que Cristo continue nos dando essa estabilidade. Lembro sempre do apóstolo Paulo: estou contente em toda e qualquer situação. Porque, de fato, seja na abundância, seja na escassez, porque, de fato, a mente dele, o coração dele estava em Cristo. A alegria dele era algo transcircunstancial, estava acima das circunstâncias. Cristo Jesus. Então, que possamos. A realidade existe. Eu sou um ser humano? Sou. Tenho os meus sentimentos? Tenho. Mas que eles, de fato, estejam ancorados em Cristo. Possamos encontrar essa paz que excede todo o entendimento que vem dele nessas realidades diárias do campo missionário. Seja ela no que tange ao financeiro ou outras realidades que passamos. Acho que seria isso importante também. E é interessante também que eu lembro, o apóstolo Paulo, ele agradeceu pela igreja de Filipos, né? Olha, eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece, mas foi muito bom vocês participarem das minhas aflições, das minhas lutas, das minhas dificuldades. Então tem essa ideia de corpo de Cristo. Apesar que o missionário está do outro lado do oceano, mas ele faz parte de uma igreja, ele é membro do corpo. Então, esse corpo ele precisa sentir, a despeito dessa realidade, dessa distância enorme geográfica. Mas esse corpo ele precisa ter essa sensibilidade que vem do cabeça da igreja, que é Cristo, e fazer parte disso aí, como a igreja de Filipe fazia com o apóstolo Paulo. Amém. Não, agradecer mesmo. Agradeço a você, agradeço as pessoas que estão participando, igrejas que estão conosco, irmãos. Tem pessoas que estão conosco, muitas igrejas, desde 2003 que nós saímos. E algumas, não muitas pessoas comunicam, mandam cartas. A gente recebe uma pequena oferta para fazer um bolo para os nossos filhos. São tantas coisas e mimos que Deus tem dado nesses anos, e orações, palavras, aniversário de casamento. Isso traz um carinho para a nossa alma. Tem sido muito bom. Então, nossa gratidão. Muito boa observação. Temos muito, estou falando, auxiliador idôneo sempre tem que estar ao lado. Não pode faltar. É verdade. Então, temos um coração cheio de gratidão. Porque durante toda essa trajetória, quem esteve conosco foi a igreja local, o irmão individualmente, um colega, um amigo. E isso que nos permitiu também fazer essa caminhada. Então, as pessoas foram instrumentos para a concretização da providência de Deus em nossas vidas. E o desenvolvimento do reino de Deus, do avançar do reino de Deus no solo africano, como você disse. Inclusive, vocês receberam muitos recados aqui durante a live. Alguns ficaram na outra live, mas aqui vou ler uns para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A Luísa Ferreira mandou um grande abraço para vocês, que vocês são muito amados. A Sandra também. Gislene, que Deus te abençoe grandemente, de Cuiabá. A Rebeca também, que Deus abençoe vocês. A Nilza também, de Belo Horizonte, mandou um abraço grande para vocês, que vocês são muito queridos. Isso é bom também para aquecer o coração do missionário, né? Que tá no campo, que está longe, e ter um pouquinho da igreja perto. Isso é muito bom.
Para você que está nos ouvindo, esses pedidos de oração também vão ser colocados aqui no nosso Instagram, para depois você, com calma, parar um pouquinho aqui, orar por essa família tão querida, orar pelos pedidos específicos dele e de alguma forma abençoá-los. Então, se você está ouvindo essa live, procura depois no Instagram da PMT a foto dessa família, que lá vai estar os contatos para vocês manterem contato com esses missionários e também os pedidos de oração para vocês orarem mais especificamente por eles. Queridos, muito obrigado, viu, por esse bate-papo. Foi muito enriquecedor para mim também. Isabela. Ô, Isabela, quero agradecer também a vossa pessoa. Não foi uma bênção estar conversando contigo. Foi um momento muito edificante, gratificante para mim, para a Giza. E sabemos também o diferencial que o trabalho de vocês, como base missionária no Brasil, faz todo um diferencial na vida do missionário, né? Então, nós louvamos a Deus também pela sua vida, pela vida da Missy, pela vida do Marco, pela vida dos outros ali que estão ali na base, sendo ali, a cada momento quando eu me faço alguma referência à base, se eu necessito de alguma coisa, durante todo esse tempo, sempre fui muito bem atendido, sempre me receberam muito bem quando eu chego lá, tem umas coisinhas muito boas ali no escritório, já o frigozinho tá lá, tal, aquelas coisas todas. Então, a base lá é uma benção, viu? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. E vocês são, de fato, essencial, fazendo parte dessa obra também. E que Deus continue abençoando ricamente você, tá? Você e os demais da base lá. Um abraço. Amém. Eu repasso para eles. É sempre um prazer estar abençoando vocês, viu? Recebeu aqui mais um recadinho que eu tenho que ler porque é especial. Que meu pai disse que está orando por vocês, viu? Ele é pastor lá em Caxambu, Minas Gerais. Diz que ele, juntamente com a igreja, vão estar orando por vocês também. Amém. Queridos, Obrigado. muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a família, as crianças aí. E que Deus levante também mais parceiros para vocês, para continuar juntos nessa caminhada. Um abraço e até mais. Até mais, tchauzinho. Deus abençoe. Amém.